também, porque eles estão investindo tempo, e eles vão investir tempo naquilo que dá possibilidade de crescimento para eles também, que é um bom investimento de longo prazo. Então, são algumas variáveis. A gente falou, vamos lá, do processo de venda durante a entrevista, de sondar as necessidades básicas desse profissional, de entender os sonhos dele, de vender o processo, de vender a empresa e de vender esporadicamente depois, né, de tempos em tempos. Olá, seja muito bem-vindo ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Meu nome é Renato Moreira, CEO do Grupo Moreira Mendes, host do podcast, e hoje eu tenho a alegria, a satisfação de receber ela, que é uma convidada muito especial. Vou até ler o currículo dela aqui. Ela já trabalhou com educação, apaixonada por desenvolvimento humano, acredita no empreendedorismo para a mobilidade social, trabalhando em uma franqueada, dando suporte às unidades franqueadas na estruturação do RH, já atendeu mais de 60 franquias, já contratou mais de 200 pessoas sozinha, além de participar da contratação de centenas de profissionais. Já desenvolveu profissionais de RH, hoje apoia empresas de tecnologia na contratação operacional, técnica e estratégica. Sócia da DNA Recursos Humanos, Joana Stanieski Mota. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito bom dia, Renato. Obrigada aí pela apresentação, pelo convite também para vir para esse podcast. De fato, acho que desde o início o que movimentou a gente, o que me movimentou muito também foi propósito. Então, venho carregando isso até hoje e impacta bastante na DNA, né? Estamos aí impactando algumas empresas, alguns profissionais e tenho orgulho de fazer parte dessa estruturação. Muito bem. Esse podcast ele é um oferecimento da Moreira Mendes Contabilidade, um escritório de contabilidade que hoje atende mais de 300 CNPJs ao redor do Brasil e muitos até fora do país, empresas que têm sede no Brasil, mas que começaram seus negócios no exterior. A Moreira Mendes hoje tem dezenas de colaboradores prontos para te atender. Também, né, um oferecimento da MTR Inteligência Tributária, você que busca entender os seus impostos, pagar menos impostos, você que quer ter uma qualificação financeira da sua empresa através dos impostos, a MTR pode fazer uma auditoria para você, fazer um planejamento tributário. Todas essas informações estão aqui na descrição aqui desse podcast. Se você quiser saber mais, contate Moreira Mendes e MTR. Tenho certeza que você será muito bem atendido. E começando o nosso podcast, Joana, que alegria ter você aqui. Depois de muitas tentativas, conseguimos alinhar esse podcast. Que bom, né? Eu tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito com tudo aquilo que você carrega, né? A gente conversa muito sobre isso. A Joana, além de ser minha cliente, é minha amiga, minha parceira, e hoje a gente vai poder aprender muito sobre você. Agora, antes de a gente aprender de fato como contratar melhor, como gerir melhor a nossa equipe, eu quero conhecer um pouquinho da história da DNA. Na verdade, eu já conheço, mas eu quero que a nossa audiência conheça um pouquinho da história da DNA. Como é que tudo isso começou, Joana? Nos ajude a compreender um pouco mais. Perfeito, Renato. Muito obrigada. Você sabe que, poxa, a nossa parceria, ela vem aí de longo prazo. Eu sou cliente da Moreira e sempre em altos, baixos, momentos difíceis e fáceis, a gente está junto, conversando sobre negócios, sobre possibilidades. E isso tem ajudado muito na trajetória da DNA também, a se estruturar como empresa e ajudar cada vez mais profissionais, mais empreendedores, mais empresários e principalmente agora startups. E a história da DNA, ela vem numa construção. Desde muito envolvida com a minha história, não tem como escapar, né? Mas desde cedo buscando impacto, principalmente um impacto social. Por isso que eu digo sempre, quando vou me apresentar, que empreendedorismo para mim é mobilidade social. Acho que conhecendo a história da Moreira Mendes, conhecendo a história do Renato, a gente vê muito disso acontecendo também, onde tu trouxe um impacto social muito grande para todas as pessoas que trabalham contigo e que estão no teu entorno através do empreendedorismo. E a minha história, ela vem por aí. Então, movimentar negócios, para mim, é uma possibilidade de alavancagem financeira, de estruturação familiar. Não só para mim, eu já venho de uma família de empreendedores por parte de pai e de mãe também.
mas para outros profissionais que eu enxergo, que eu vejo que tem potencial para se desenvolver. E entrar no RH foi meio natural, sabe? Porque eu sempre fui apaixonada por desenvolvimento humano. E justamente por isso, eu fui sempre tendendo para onde o desenvolvimento estava envolvido. E o RH, dentro das empresas, é puro desenvolvimento humano e organizacional, olhando para o foco, né, da estruturação de metas, conseguir alcançar e alavancar novas oportunidades de negócio através daquilo que a gente precisa, que são pessoas. Processos, existem pessoas especialistas, eu também sou da área de processos, mas pessoas é bem mais desafiador, são muitas variáveis envolvidas, então a gente precisa de estratégia. Quando eu atuei nessa franqueadora, eu comecei dentro do RH interno, que era para contratação, gestão de equipe, dar apoio, dar suporte nos conflitos, nas estratégias para potencializar os profissionais internos. E depois eu fui movimentada para essa estrutura de treinamento das franquias. E nessa estruturação a gente desenvolveu o RH, então tinha que dar treinamento sobre contratação, tinha que acompanhar as métricas de desempenho para ver como estava indo. Muitas vezes contratei o RH interno e ajudei a desenvolver para que ele executasse as estratégias que a gente fazia nas reuniões. Ali que eu atendi mais de 60 unidades franqueadas, dando apoio nessa estruturação. E quando eu fui, de fato, me sentir potente o suficiente para abrir meu próprio negócio, eu, querendo ou não, já tinha clientes. Porque os meus franqueados, na época, queriam apoio no processo de recrutamento e seleção. E eu não conseguia dar apoio porque não tinha tempo. Precisava fazer o estratégico e não conseguia colocar a mão no operacional. Então, quando eu saí da empresa, de fato, comecei a atender os meus franqueados. E aí dava apoio no processo de seleção. Tem muitos hoje que a gente ainda tem parceria. E fui atendendo principalmente com recrutamento, mas nunca consegui olhar só o recrutamento. Porque a gente recruta um profissional e a quantidade de variáveis envolvida é muito grande. Sempre fui mais consultiva. De sentar para conversar. Ontem mesmo estava conversando com uma cliente até 7h30, 8 horas da noite, porque ela teve desafio com a secretária e a gente foi alinhando não só sobre isso, mas como é que a gente pode criar estratégia, enfim, desenvolver para alavancar isso. Para resolver e também para ter estrutura para conseguir desenvolver nas próximas, né? Porque isso acontece bastante. E a DNA foi crescendo por aí. E aí a gente foi trazendo profissionais que também atuam com recrutamento, com um olhar um pouco mais estratégico, com profissionais que atuam com recrutamento para tecnologia e foi focando cada vez mais em startup, porque não adianta, né? A gente precisa de um nicho e se tornar cada vez mais especialista na área. Quando a gente fala em contratação de desenvolvedores, é bastante específico. E estamos aí. Esse é um pouquinho da história da DNA, do que a gente tem feito hoje, de por que a gente está aqui, mas crescendo a cada dia. Joana, deve ter sido um desafio e tanto, né? Sair de uma empresa, de uma colocação de CLT, para se tornar uma empreendedora, ter o seu próprio negócio, os seus próprios desafios. Eu sei que, como RH de uma empresa, né, uma franqueadora e tal, talvez você tivesse muitos desafios, mas nada comparado com o desafio de você ser o ponto inicial e o ponto final de tudo, né? É diferente quando você tem um chefe, quando você tem alguém a quem se reportar, quando você tem alguém a quem se responsabilizar, muitas vezes até pelo todo. Agora é você que se responsabiliza pelo todo. Como é que é isso para você? É bem desafiador, Renato. Você acompanha, você sabe, porque eu vou pra ti chorar as pitangas de vez em quando. É realmente bem desafiador. Na época eu não era CLT, eu já atuava como PJ. De fato, porque eu resolvi abraçar a empresa porque eu queria algo que fomentasse muito o intraempreendedorismo. Eu já estava me preparando para abrir o meu negócio, tanto que até na entrevista, quando eu fui entrar, eu falei isso. Falei, eu vou abrir o meu negócio, mas não vou abrir tão cedo e também quero contribuir com a empresa até que eu me sinta pronta a ponto de abrir o meu. Então, mas ao mesmo tempo você tem um salário garantido todos os meses, se dá problema, você tem alguém ali para pedir suporte, enfim. Então é bem mais desafiador. E a gente foi enfrentando coisas, porque na época, por exemplo, eu tinha toda uma equipe. Uhum. E hoje, quando eu falo com os meus empresários, por exemplo, a gente atende muita startup. E a startup, até 20, 30 colaboradores, não tem um RH interno. Então, ela conta com a gente para muito mais do que só recrutamento. E a gente precisou desenvolver as habilidades entendendo
o momento de uma startup e o nível de flexibilidade que ela precisa ter, não só ela, mas os seus funcionários, colaboradores, parceiros, porque o ambiente de mudança é muito constante. Então, é bem desafiador. Você sabe que quando eu comecei, aliás, quando eu decidi empreender, eu estava numa empresa em que eu já era empreendedor. Eu já, de certa forma, eu já tinha uma responsabilidade, um nível de responsabilidade que eu já tinha abraçado aquela empresa para mim. Já era a minha empresa, eu nunca tinha sido empreendedor e eu entendi que aquele era o momento de eu empreender e construir aquele negócio. Trabalhei numa das maiores firmas de advocacia tributária do Brasil e ali, depois de alguns anos, eu entendi que poderia dar mais um passo. Na verdade, aconteceram algumas coisas que me transicionaram para isso. E quando você dá esse passo, você já dá um passo, eu diria que com uma consciência maior, já que você já trabalhava dessa forma. Por isso que eu digo para os meus colaboradores, olha, você precisa vestir a camisa da empresa como se ela fosse sua, porque um dia ela pode ser sua, ou se não for essa, você pode ter um negócio e você já vai ter entendido como é que funcionam os desafios, como é que funciona de forma clara ser dono de um negócio, porque você assumiu, você matou no peito essa responsabilidade. Então é isso que eu digo para os nossos colaboradores, é isso que eu digo para quem quer empreender. Às vezes, né, você está aí, né, sonha em empreender, hoje trabalha como CLT, entenda. Comece a empreender na empresa em que você está, comece a fazer aquilo que você faria se o negócio fosse seu. É claro que numa empresa você vai ter alguns desafios, porque você precisa ter a autorização do empresário, do proprietário de fato, né? Mas de qualquer forma, quando você traz resultados, quando você mostra resultado, a chance de você conseguir avançar com projetos, com ideias, é muito maior. Agora você falou uma coisa muito interessante. Eu queria já começar a te fazer essa pergunta, né? Você falou que startups, normalmente até 20 colaboradores não têm RH. Existe um número para você ter um RH interno? Porque hoje tem muito RH externo que faz consultoria, né? Eu sei que você faz isso também. Mas existe um número que vai fazer com que, poxa, esse número é o número que é ideal você ter um RH, uma pessoa dedicada a isso dentro de uma empresa? Esse é um cálculo que ele não é óbvio, mas a gente pode usar algumas variáveis para definir. Por exemplo, dentre os sócios, né, a gente vai pensar, em que momento eu preciso trazer um comercial? Depende. Qual é a estrutura dos gestores da alta gestão? Né? Quais são as habilidades de cada um para desenvolvimento? Será que eles têm uma habilidade de gestão de equipe? Se eles têm esse olhar, a gente consegue espaçar um pouco mais. Porque eles estão atentos a essa equipe e a trazer potencial. Porque RH interno, pelo menos o que a gente imagina que seja o ideal, né? Um RH um pouco mais estratégico, que está de olho no que precisa de desenvolvimento, como é o processo de entrada, de integração desses novos profissionais. Porque só pelo processo de integração, às vezes a gente consegue reduzir o tempo de rampagem, que a gente chama, o tempo em que esse profissional leva para entender como o negócio funciona e atuar com excelência na área para a qual ele foi contratado, às vezes de 6 meses para 3 meses, para 2 meses, para 1 mês com uma boa integração. E isso é economizar tempo. Mas os profissionais que estão lá, os próprios sócios especificamente, né, que geralmente são os que mais provocam mudanças para além daquilo que é a responsabilidade deles do dia a dia. Porque a equipe está envolvida, cada um com as suas atribuições. Então, é difícil a gente esperar que alguém que, por exemplo, está na área de CS, dê palpite na estruturação, CS, né, atendimento ao cliente, dê palpite na estruturação de um onboarding, que é essa integração inicial. Então, se os sócios têm esse olhar, a tendência é que tu consiga espaçar mais. Se não tem 15 pessoas, 20 pessoas, é o limite. Senão, daqui a pouco você começa a ter um problema de clima organizacional, um ambiente tóxico, pessoas que estão saindo. Um cuidado muito grande que a gente tem que ter também é com direito trabalhista, né? Então, tem alguns poréns. Mas tem mais variáveis aí envolvidas para avaliar, tá? Aí você tem que estudar negócio a negócio, situação a situação, para você ver, olha, esse é o momento de você ter uma pessoa especialista nisso dentro da sua empresa, que esteja 100% focada, é isso? É mais ou menos por aí. A gente pensa, por exemplo, depende da habilidade de cada líder, mas dirigir diretamente, né? A gente tem ali mais ou menos 10 pessoas
dependendo da liderança, e a maioria, e isso a gente usa como base, tu consegue direcionar, liderar. 8 a 10 pessoas. Então, vamos usar mais ou menos isso como base também. Dentro das equipes, quais são as estruturas? Porque, vamos lá, o RH faz folha de pagamento. Folha de pagamento dá para terceirizar. Às vezes até com a contabilidade, faz um acordo, enfim, paga um valor extra, depende, consegue alguém para dar apoio ou um auxiliar administrativo. Não precisa ser necessariamente um RH. A parte burocrática, também um auxiliar administrativo, consegue dar conta, que faz o financeiro, enfim. Então, tem outras formas. Agora, a gestão da equipe em si, em relação a essa integração, a treinamento e desenvolvimento, gestão de conflitos, a gente consegue perceber o que está acontecendo muito tarde, geralmente, se os sócios não têm atenção para isso ou não têm o feeling, que a gente chama, né? Não estudaram sobre o assunto, não são desenvoltos. Eu gosto de relacionar com o comercial porque acho que fica mais óbvio. Quando tem 2 sócios que são excelentes operacionalmente, eles precisam geralmente de um terceiro que seja bom comercialmente. Uhum. Então, se os sócios que estão não têm habilidade de gestão de equipe, vamos limitar aí a umas 8, 10 pessoas. Se eles têm habilidade, a gente consegue estender um pouco mais. Aí consegue chegar às vezes até 20, mas começa a ficar difícil de, às vezes, até perceber que alguém tá com alguém da família doente, tá passando por uma situação muito difícil, demite e não tem esse tato porque tá todo mundo atendendo o cliente, enfim, tá todo mundo na sua correria do dia a dia, demite um profissional que não devia e aí isso cria um burburinho, cria um clima, daqui a pouco já tem gente procurando oportunidade de trabalho fora porque sabe que se não estiver ali dando o seu melhor todos os dias vai ser demitido. A gente deixa escapar umas coisas assim que impactam a empresa. E às vezes é difícil para o empresário, porque ele está tão focado ali no resultado, nas coisas que precisam ser feitas, que muitas vezes passa despercebido, né, o olhar para a pessoa, para o CPF que está executando isso, né? E como diz Simon Sinek, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E eu acho que, independente das tuas habilidades, se está voltado mais para o comercial, mais para o operacional, todo mundo precisa aprender a lidar com pessoas. Tem um livro que eu sou apaixonado, que é Como Influenciar Pessoas. Fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E tem um outro que eu li outro dia, que é fantástico também, do Thiago Brunet, que me fugiu agora o nome. Um que tem pessoas no nome também. Isso. Sei qual é, mas também não me lembro o nome. É um de capinha laranja. Depois, Paulo, coloca aí na descrição. Especialista em pessoas? Especialista em pessoas, é isso aí. Eu acho que é importante a gente aprender. Existem vários cursos que falam sobre esse desenvolvimento para desenvolver, né? Porque no final das contas, né, hoje o nosso papel como líder, como pessoas que estão à frente de negócios, é desenvolver pessoas. E nesse processo de desenvolver pessoas, né, tem aquele preconceito de que, caramba, mas eu vou desenvolver e daqui um pouco vai para o mercado, perco o funcionário, perdi o tempo. Isso já aconteceu algumas vezes na minha empresa. Sim. Só que como diz o Walt Disney, né, se você não quer treinar com medo que ele vá embora... O perigo é que ele fique. O perigo é que ele fique, né? Então, no final das contas, esse é o nosso papel. Treinar, desenvolver as pessoas para que elas sejam melhores. E eu diria assim, para mim, legado tem uma força muito importante, né? E o legado, na verdade, não é aquilo que eu gero de alto impacto social, que eu vou ser conhecido como o Gandhi, né, do mundo dos negócios, mas o legado é aquilo que eu deixo na vida de uma pessoa de cada vez, sabe? Cada pessoa que eu posso impactar, né? Cada ex-colaborador que às vezes me manda uma mensagem, Renato, poxa, passar pela Moreira Mendes, passar pela Guia, passar pela MTR, passar pelas suas empresas, fez algo muito especial na minha vida, né? Então, isso para mim é legado. Quando eu transformo a vida das pessoas, quando eu olho e eu percebo, caramba, isso sim fez a diferença. Não importa se ele não está mais comigo. O que importa é que ele tem um senso de gratidão pelo período que ele esteve comigo. Eu acho que isso é fundamental. E propósito, né? É um propósito. É um propósito. Eu sinto muito esse propósito na minha vida. Eu sinto o propósito de ajudar empreendedores, tanto que por isso que a gente está com esse canal aqui. Inclusive, meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui,
Aproveita para curtir, para seguir, para compartilhar. Assim como estamos recebendo aqui a Joana, essa convidada mais do que especial, nós também já tivemos outras pessoas incríveis e teremos outras pessoas no futuro. Nós estamos na 3ª temporada do Potencial Empreendedor. Se você também, né, é um empresário, é um empreendedor que gostaria de compartilhar suas histórias aqui, também chama a gente aí, que tenho certeza que será incrível também poder te ouvir. Joana, vamos virar um pouquinho a chave, que eu quero entender, porque hoje a gente vive num ponto, e eu acredito que essa seja a dor de muitos empresários, né? Como eu tenho centenas de clientes lá no escritório, eu sei que isso é uma dor latente hoje, até porque se a gente olhar o índice de desemprego, ele está numa média aí de 5%. Outro dia eu peguei um Uber, antes de eu passar a palavra para você, eu achei muito interessante, porque ele disse assim, o Uber tirou muitas pessoas do desemprego. E aí ele me falou isso e eu fiquei matutando, caramba, mas sim, beleza, tirou muitas pessoas do desemprego, só que também o Uber também tirou muitos profissionais de empresas, porque no final das contas, às vezes você vê ali um ex-contador que está ali de Uber, você vê um ex-advogado que está ali de Uber, você vê, né, tantos profissionais que foram pro aplicativo, né? Mas enfim, hoje o que a gente vive é um pleno emprego e a gente está aí brigando por colaboradores. A gente não briga mais só por clientes, a gente briga por colaboradores também, né? E a gente vê isso como um grande problema que a gente está vivendo. É um problema bom, né? Afinal de contas, o índice de desemprego está bem baixo. Mas o que você acha que uma empresa pode fazer para se tornar mais atrativa? Para no momento da contratação não ganhar só pelo salário, mas porque ela tem uma visibilidade melhor, as pessoas querem trabalhar nessa empresa. O que você acha que falta? Tem alguns pontos aqui para a gente considerar, né? Eu brinco até, a Priscila fala muito isso, Priscila Silveira, da Gente Genuína. A gente, quando fala em pessoas, abre um leque. Então, são várias variáveis, mas vamos considerar algumas. Necessidades básicas têm que estar supridas. Esse funcionário tem que conseguir pagar suas contas, tem que conseguir ter as suas necessidades básicas ali feitas com aquele valor que ele recebe. Esse é um ponto inicial. Então, a gente tem que estudar isso no processo de seleção. Todo o meu processo seletivo, ele passa por essa história. Já contratei, por exemplo, a gente está em Florianópolis, eu já contratei muita gente que vem de fora. Mas eu estudo indiretamente durante uma entrevista o histórico, o contexto financeiro dessa família. Porque se ele não for conseguir com aquele salário bancar isso, vai dar problema. E aí a gente remedia, às vezes, dando uma orientação. Fiz isso recentemente. A gente fez uma contratação e eu indiquei o gestor a dar um treinamento, às vezes até de curso pago, coisas assim, aqueles mais online, mas dar um direcionamento em relação à gestão financeira. Porque a pessoa estava ali. Se ela conseguisse se manter, o resto estava ok. Então, a parceria ia dar certo. Então, a gente olha isso primeiro. Tem que suprir as necessidades básicas. A gente está falando em Florianópolis, dependendo de onde a pessoa mora, a necessidade básica dela sobe para 3.000, 3.500. Como é que está sendo o custo de vida desse profissional? É família? Aí já soma as rendas? Ou não soma renda, só um trabalha? Tem que pesar tudo isso. Necessidades básicas garantidas, a gente olha para um processo seletivo como uma venda. E eu trabalho isso com todas as pessoas que trabalham comigo, né? Eu desenvolvo isso nos profissionais que passaram comigo. Processo seletivo, você tem que cativar o candidato para ele sentir que ele vai realizar o propósito dele junto com a empresa. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista, por exemplo, e o propósito do cara era crescimento. A entrevista que eu fiz é para uma empresa que vai fornecer estabilidade. Eu falei, cara, tu não vai realizar o que tu está buscando. Mas eu fiz várias entrevistas e eu busquei pessoas que queriam estabilidade. E aí eu falei, é aqui. E aí vendi a empresa, a equipe, é um clima leve, gente legal, enfim. E ok, esse profissional ele vai para a entrevista motivado. E ele já vai confiando na empresa. A gente tem que cuidar muito igual um namoro, relacionamento. O início desse relacionamento ele tem que ser de confiança. Se a pessoa chega com os pés atrás, dificilmente ela vai se entregar. E aí, quando a gente fala em alguém não olhar só salário, ela precisa se entregar para isso.
para oportunidade. Eu tô usando termos um pouco românticos. Eu acho que eu vou diminuir um pouco, porque a ideia não é que seja romântico. Isso não é romântico. Isso é estratégia. Eu preciso que esse profissional se identifique com a empresa e que ele sinta que ele pode realizar os sonhos dele. Porque ele tá usando a minha empresa como um potencial para se desenvolver. E eu só vou conseguir fazer isso se eu souber os sonhos dele. Aí entra a técnica comercial. Como é que durante uma venda a gente investiga os sonhos e as vontades e o que é importante para a pessoa para quem a gente está tentando vender? A gente faz isso com o candidato também. Tenho que entender qual é o propósito, o que ele quer construir. E aí eu vou mostrar através da minha empresa o que ele faz. Isso a gente faz no processo seletivo. E o pecado da maioria das empresas é não fazer isso de tempos em tempos. De novo. Porque a energia vai baixar. É normal. Ele vai ter problema em casa, vai ter estresse com o cliente, vai ter estresse com a equipe. Então, a gente precisa vender de novo. Várias vezes. Eu oriento para quem é organizado mesmo, que consegue, faz uma vez por mês. Faz um evento que não precisa ser gastando muito dinheiro, uma pizza. O pessoal curte uma pizza. Bolo, sei lá, às vezes faz o bolo em casa, pede ajuda aí pra galera que sabe fazer bolo pra levar também. As lideranças muitas vezes dão apoio, enfim. Mas os líderes, a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. Os líderes são os que mais têm que estar motivados. E vamos motivar essa equipe, vamos contar o que a empresa está construindo de interessante, onde a gente está investindo, vamos dar confiança para esse time. A equipe não vai confiar em uma pessoa, um profissional, o dono da empresa, que confunde CPF com CNPJ. Tá tirando o lucro da empresa doidado. E aí, ao invés de reinvestir, de dar potencial para essa empresa crescer, se desenvolver e essa equipe poder crescer junto, tá só botando dinheiro no bolso. Tá saindo para viajar. A equipe desmotiva também, porque eles estão investindo tempo. E eles vão investir tempo naquilo que dá possibilidade de crescimento para eles também, que é um bom investimento de longo prazo. Então, são algumas variáveis. A gente falou, vamos lá, do processo de venda durante a entrevista, de sondar as necessidades básicas desse profissional, de entender os sonhos dele, de vender o processo, de vender a empresa e de vender esporadicamente depois, né, de tempos em tempos. Para quem é menos organizado, fazer uma vez a cada 3 meses, no máximo 6 meses. Mas aí vai pegando jeito e vai encurtando esse período. Porque esse momento é realmente fazer um evento como se fosse fazer para cliente. Como é que tu apresenta a tua empresa para um cliente? Tu apresenta de forma apaixonada. Por que quando é para a equipe, não? Tem que fazer. Para a equipe também. A equipe tem que comprar. Tem que se encantar. Tem que brilhar o olho. Tem que ver que está crescendo. Tem que dar reconhecimento para essa equipe também. Então, é essa mistura. Sou a favor de promoções. Não só a promoção anual. Mas, vamos lá. Eu faço algumas associações que são meio malucas, tá? Pensa num pacote de biscoito. Você tem um cachorrinho. Vai pensar no pacote de biscoito. Abre o pacote de biscoito inteirinho e larga na mão dele. Vai dar 1 hora e ele tá na tua volta de novo. Agora tu pega o pacote de biscoito e faz esse pacote de biscoito durar 3 meses. Tu vai ter vários momentos de felicidade. É isso que a gente tem que fazer. Mais momentos de felicidade. Até o Rafael Aquino, né? A gente conversou um dia e a gente foi falando sobre isso. Falei, Rafa, com a equipe a gente vai fazendo aos poucos. Não dá tudo de uma vez. Tu fala sobre isso também. Quando fala do partnership também, essa construção. É isso aí. Então, a gente vai dando momentos em que a equipe vai se sentindo cada vez mais próxima, mais motivada, e isso acontecendo de tempos em tempos. A gente tem gerações que são imediatistas. Então, elas não esperam mais 5 anos para uma promoção. Não esperam. Às vezes, nem 6 meses. E como é que a gente lida com isso? Divide. Vai dando aos poucos. Vai motivando mais. Vai envolvendo mais. O que acontece é que a gente tem muitas empresas tradicionais de tecnologia já entenderam um pouco mais essa dinâmica. Mas as empresas mais tradicionais, que provavelmente trabalham com muitas empresas, elas fazem uma festa de final de ano 1 vez por ano. Sim. E querem que o colaborador fique motivado. Você vai motivar 1 vez por ano.
Então, e se ele não espera mais um ano? Que é o que acontece. Você sabe que o que me levou a implementar um modelo partnership dentro do meu escritório? Bom, a gente começou de baixo, como qualquer outra empresa, né? A gente trabalhava numa salinha emprestada da igreja onde eu congregava, e tinha uma pessoa lá que, nossa, ela era uma menina que ela trabalhava muito. Ela fazia o trabalho dela, mas muitas vezes ela ficava até mais tarde ou chegava mais cedo para passar pano no chão. Ela passava pano no banheiro, passava pano no chão. Era uma pessoa que se dedicava, era uma pessoa que estava sempre dando ideias. E um dia ela chegou para mim assim: Renato, eu recebi uma oferta de emprego para ganhar 3 vezes mais do que eu ganho aqui. Mas eu decidi ficar, porque eu acredito naquilo que está sendo feito aqui. Ela não foi a primeira pessoa a se tornar sócia do escritório, mas o que me motivou a ir atrás desse modelo para implementar no meu negócio foi essa pessoa. 2 anos depois ela se tornou sócia, ela ficou sócia na empresa por alguns anos, né? Hoje ela não faz mais parte da sociedade, mas foi por conta dela que isso aconteceu. Por quê? Porque eu entendi que as pessoas elas precisam ter uma visão daquilo que está sendo construído, e elas precisam fazer parte daquilo, elas precisam, sabe, sentir que tudo aquilo que elas estão se esforçando vai valer a pena no final. E por isso que hoje eu sou o maior evangelista do modelo partnership. Eu tenho uma mentoria, dou curso sobre esse modelo, sobre como implementar isso nos seus negócios, porque de fato ele traz muito resultado. Muito mais do que você só promover o colaborador, você precisa trazer clareza para ele da onde ele pode chegar. E hoje as pessoas elas querem ter o seu próprio negócio, elas querem empreender, e se você dá para elas a chance de se tornarem donas daquilo que elas estão ajudando a construir, eu tenho certeza que isso traz uma motivação maior, né? Agora sim, eu quero te perguntar uma coisa muito importante, porque é uma consultoria ao vivo aqui. Eu estou passando por um momento na minha empresa. Hoje a gente tem um escritório muito bonito, eu gosto muito do ambiente que a gente tem, a gente, né, trabalhou para isso. Só que o que está acontecendo? Hoje a gente está com um escritório numa área bem, digamos que, cara para Florianópolis, né? E aí o que acontece? Eu não tenho muitos colaboradores que moram naquela região. A maioria mora no norte da ilha, eu recebo muitos currículos da Palhoça, e os meus colaboradores que trabalham hoje, às vezes tem alguns que levam 1 hora e meia para chegar no escritório. Quando chega o verão, aí isso aumenta muito mais. Qual é o momento que eu estou? Poxa, será que de repente eu não seria mais atrativo se eu fosse para o modelo home office? Só que aí o que eu vejo no mercado, né? O que está acontecendo? Qual que é a tendência? As pessoas estão voltando para o presencial. Eu sou uma pessoa que eu diria que sou um pouco controlador. Eu gosto de ter as pessoas ali, né? Minha sala fica no 7º andar. Eu gosto de descer no quarto, interagir, conversar, ver que eles estão interagindo entre eles, que eles estão próximos. E será que eu me tornaria mais competitivo no quesito de contratação, ter colaboradores melhores se eu fosse para o home office? Ou você acha que eu poderia perder minha cultura e isso que está sendo feito, né, de voltar, seria o melhor caminho? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso, Joana? Tem que tomar um cuidado, porque depois de decidido, você não volta atrás, né? Sim. Se voltar atrás, aí perde muita gente no processo de retorno. Então é bom pensar bastante. Sem dúvida, tu ficaria mais competitivo. Cultura fica mais desafiadora no home office. Não tem como negar. Um caminho que eu tenho visto é uma tendência, imagino que ele não vai voltar atrás, é o híbrido. E não é um híbrido de 1 vez na semana no escritório, ao contrário. 3, 4 vezes no escritório e 1 vez home office. Entende? Onde tu tens um controle, tem um horário, né? Aí depende, tem algumas empresas que precisam da disponibilidade de horário num turno específico, tem outras que as entregas são tão bem definidas que não precisa necessariamente bater um ponto, por exemplo. Mas isso vai da estratégia de negócio. Mas imagino sim que facilitaria muito o teu processo de seleção. Certo. Hoje você trabalha bastante com contratações tanto para o modelo híbrido, o modelo home office, quanto para o modelo presencial. Você sente que tem um desejo maior das pessoas de ir para o presencial ou para o home office? Como é que está sendo isso hoje na sua visão como recrutadora?
depende do profissional e da área. Uhum. Tem áreas em que boa parte dos profissionais que eu faço entrevista prefere contato com a equipe. Ter essa flexibilidade de 2 dias geralmente é vista como uma vantagem. Mas tem pessoas que não querem trabalhar 100% remoto, nem 100% presencial. Então, a gente tem essas 2 possibilidades, que é meio doido, né? Parece que todo mundo quer remoto. Não, não é bem assim. Tem gente que sente falta e vê valor nessa construção de equipe, principalmente porque, vamos pensar, a gente tem uma empresa onde está todo mundo convivendo junto todos os dias. A maior parte dos estresses de equipe são convivência. Quando a gente reduz um pouco essa convivência, o período de convivência vira de maior qualidade. E aí os estresses diminuem. Olha que interessante. Isso é legal também, porque aí aqueles momentos onde tá todo mundo junto, vira de uma construção de cultura um pouco mais forte. Mas isso é uma convivência constante, né? Por isso que eu digo, não acredito que o modelo 100% remoto ele vá prolongar muito para todos os modelos de negócio. Para alguns em específico pode ser que funcione bem, mas a tendência maior é a terceirização, porque tu perde um pouco, né? Perde bastante, na verdade, desse contato de cultura. As empresas que se dão bem na estruturação de cultura remota são as que trabalham 100% remoto, a maioria. Quem trabalha híbrido com uma parte da equipe 100% remota e uma parte da equipe presencial, geralmente tem uma falha de comunicação. Sim. Porque a equipe remota precisa de uma comunicação em um sentido, a equipe presencial precisa em outro, e a gente que está no presencial tende a priorizar quem está no presencial. Porque está ali na frente. Então, você vai, troca ideia, resolve coisas. Então, esse equilíbrio, acho que tu teria uns bons ganhos. E porque se em algum momento tu tomar essa decisão, tá? Tu vai abrir uma baita oportunidade para quem já está lá. De trabalhar híbrido. Tem que aproveitar muito esse momento para fortalecer o máximo possível a tua equipe em relação à cultura, porque estariam extremamente motivados porque tu deu um baita de um incentivo. Então, fazer essa transição e aproveitar bem esse momento, assim. Muito bem. Ô, Joana, que bom ouvir tudo isso. Eu tenho certeza que muitos insights, eu aqui, desse lado aqui, tirei muitos insights para o meu negócio. Eu imagino que você que está nos acompanhando aí também. Inclusive, eu te convido mais uma vez, se você ainda não curtiu, não compartilhou, ainda não segue o nosso canal, por favor, né? Vamos fortalecer aí para que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas possível. Joana, mas deixa eu te perguntar, qual que é os próximos passos da DNA? O que você, como empreendedora, você como empresária agora tem visto no mercado como oportunidades para o seu negócio? Então, a DNA está numa movimentação, um pouco disso tu tens acompanhado. A gente trabalha com processo seletivo e processo seletivo ele toma tempo, bastante tempo. E eu sou da área de processos. E eu fui automatizando os processos cada vez mais e agilizando os processos. Hoje, em relação ao mercado, a gente consegue otimizar a capacidade operacional de 5 recrutadores para 1 com o processo que a gente implementou. Inclusive, para quem estiver assistindo, esse processo implementado a gente vende para recrutadores que têm consultoria de RH, que prestam serviço de recrutamento e seleção. Então, pode entrar em contato também, que a gente mostra como funciona. E o que a gente construiu para a DNA em relação a automações, a gente está trazendo para o mercado em outras áreas. Então, estou olhando para os meus clientes em relação a essa estrutura de processos, inicialmente de recrutamento e seleção, de recursos humanos em si, gestão de equipe, enfim, trazendo automações, inteligência artificial, que é uma tendência, a gente precisa trabalhar com ela, inclusive recrutamento, né? Muita gente tem medo de, poxa, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego. Ela não vai tirar o emprego de quem sabe trabalhar com ela. Fica a dica, vamos estudar, entender como funciona, uma zona de estudo grande aí que a gente precisa aprender um pouco mais. Legal, muito bem. Joana, você já deixou uma dica aqui, mas eu quero te pedir, deixa mais uma dica para o nosso telespectador aí, além de todas as dicas que você já deixou aqui, o que você diria para quem está começando agora a recrutar, a construir a sua cultura, o que
o que faz sentido olhar agora para que tenha um processo de contratação mais eficiente, para que tenha uma cultura que, né, que segure esse colaborador, esse bom colaborador, porque tem colaborador que é melhor que vai embora. Eu até costumo dizer, eu tenho uma oração que ela é infalível, né? Eu oro a Deus e digo assim, Deus, aproxima quem tem que aproximar e afasta quem tem que afastar. E é batata, até parente sai de perto. É isso aí. Mas assim, o que você diria que quem está começando agora, ou quem está com esse desafio de contratação poderia fazer para a gente terminar com esse insight valioso aí que eu tenho certeza que você tem para nós? Posso tomar uns 2 minutinhos? Por favor. Então tá, eu vou tentar ser bem específica. Anotem aí. Processo de entrevista, a gente fala pouco e escuta muito. Muito empresário fala bastante e a gente acha que não fala. Prestem atenção nas entrevistas de vocês. A gente fala muito. É para ouvir. De preferência, se puder, usa uma inteligência artificial de transcrição de chamada, de vídeo. Faz essa entrevista e deixa ela sendo transcrita, porque tu vai usar isso depois na contratação desse colaborador para decidir se ele vai continuar contigo ou não. Tenha uma descrição de vaga focando na rotina. Desenha bem a rotina desse profissional, o que tu espera que ele faça, e usa essa descrição de rotina depois para avaliar de tempos em tempos, a cada 15 dias, 30 dias, se ele está atingindo todas as expectativas, e senta com ele, olhando ponto a ponto das rotinas combinadas lá no processo de seleção e fala assim, isso aqui, como é que você acha que tá indo? Tá indo bem? Tem que melhorar? Tá conseguindo fazer ou não tá? E ele vai entender bem o que ele precisa desenvolver, porque muito colaborador sai e é demitido sem ter clareza do que ele não atingiu de expectativa. E tenha curiosidade, a gente no processo de seleção sempre faz uma entrevista que é comportamental, e uma outra entrevista que é técnica. Eu vejo empresário contratando fazendo 15 minutos de entrevista. Não vai dar certo, você vai contratar errado. Quer ficar pagando para ver, tudo bem, mas tem como contratar melhor. Uma entrevista comportamental tentando entender o que essa pessoa pensa do mundo, sem falar, né? É ouvir. Porque se a gente fala muito, ela pega ferramentas e nos fala exatamente o que a gente quer ouvir, a gente sai da entrevista pensando, nossa, é a pessoa perfeita, exatamente o que eu queria. Aí você contrata e, opa, peraí que era diferente do que eu pensei. Então, pergunta, tenha curiosidade para saber quais são as visões de mundo desse profissional. E depois de ter clareza de que comportamentalmente, em relação à ética, valores, combina com o que tu imagina, aí você faz uma entrevista técnica. Uau! Gente, recebi hoje aqui no estúdio Joana Stanieski Mota, uma profissional incrível. Joana, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho. E, meus amigos, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui conosco. Tenho certeza que o seu tempo é muito valioso. E se você anotou todos os insights que você teve nesse podcast, tenho certeza que vai mudar muitas coisas aí no seu negócio. Não esquece, curta, comente, compartilhe para que a gente possa avançar com o nosso canal Potencial Empreendedor, o canal de negócios que mais cresce, o seu canal de negócios. Te vejo no próximo episódio. Um abraço!